sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Ouse Ser Plena. Hoje com convidados muito, mas muito especiais. Eles que participaram comigo, vocês sabem, né? Que para quem não sabe vai ficar sabendo agora. Nós estamos lançando esse livro, Vozes, a força transformadora das palavras. E esses convidados são muito especiais, porque eles participaram, junto comigo, da elaboração, montagem, divulgação desse livro. Daqui a pouco vocês vão conhecê-los, eles vão se apresentar, e vai ser muito, mas muito, assim, edificador para a sua vida. Olha o tema do nosso podcast, a voz por trás dos bastidores. Então, vamos lá, vamos conhecer esse pessoal. Priscila, se apresenta. Oi, pastora, como vai? Tudo bem? Meu nome é Priscila Silva. Eu fui convidada pela pastora para fazer parte aqui do lançamento do livro Vozes na parte de estratégias de mídia digital, do qual é uma das minhas expertises. Foi um prazer estar aqui, pastora, e assim, acompanhar esse sucesso que está sendo o livro. E principalmente o sucesso dessa equipe, dessas vozes que estavam por trás dessa estratégia. Legal. Tem mais alguém aqui muito especial, pastor Diego Costa. Se apresenta aí. Quem é o pastor Diego? O que ele fez nesse trabalho? Pastor Diego Costa foi o responsável pela edição do livro, né? Correção do livro e adequações, refinações do texto, o trabalho de edição que é comum de todo projeto gráfico. Foi uma honra contribuir para esse projeto, foi uma bênção de Deus na minha vida. Mais alguém também especial. Vinícius. Participei aí, né, da parte criativa, né, do livro, da divulgação do livro, do lançamento do livro também, né, desde painéis até vídeos editados e a identidade do livro, né, nas mídias sociais. Participou e está participando. Né? Está participando. Então, hoje, eu quis trazer essas vozes aqui para vocês conhecerem como que é a montagem de um livro, qual é a importância, porque muitas pessoas pegam um livro e não fazem ideia do que acontece para montar um livro desse. Parece que é só pegar e escrever alguma coisa e está pronto. Não, existe muita coisa por trás dos bastidores, muitas vozes por trás dos bastidores, e essas vozes são muito, mas muito importantes, tanto para a preparação do livro, quanto divulgar, né, a divulgação desse livro para chegar até vocês. E o desejo do nosso coração com esse livro é trazer uma mensagem para que a sua voz também tenha relevância no mundo, para que você seja uma voz que, se de repente foi silenciada em algum momento, ela volte para transformar realidades. E eu tenho um monte de perguntas para fazer a vocês. Posso começar? Pode, A Priscila vai responder todas. Né? A Priscila fala muito, mas hoje ela está um pouco contida. Gente, esse livro aqui, né, vocês sabem que é o primeiro livro que eu estou escrevendo, e eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, não teria acontecido se não fosse por vocês. Por quê? Porque, além de me ajudar, vocês foram a voz que me inspirou a colocar a mão na massa e fazer esse livro, né, começar a trabalhar e fazer com que ele seja uma realidade na vida das pessoas. Sou muito grata pela sua vida, Priscila. Também sou muito grata pela sua vida, pastora, e por ter me incluído nesse projeto. Eu estava num momento difícil, quando você me trouxe alegria. Eu fiquei muito grata, sou muito abençoada por estar fazendo parte. Porque, assim, você dá voz, né? Deixar a sua voz e dar voz para outras pessoas é inspirador. E você, pastora, é inspiradora, porque você divide, né? Um projeto tão lindo desse e você dividiu com a gente. É uma bênção. Você consegue dividir e transformar, né, as nossas vidas, nos trazendo e nos incluindo num projeto como é escrever, desenvolver, né, planejar todo um livro, né? Hoje, a coisa do livro ela está muito banalizada na internet. Verdade. Qualquer pessoa lança um livro.
E acho que a ideia de você trazer isso aqui hoje para a gente é muito interessante, porque as pessoas vão ter ideia do que tem por trás, qual é a dificuldade, como é esse projeto, né? Com o pastor na parte de toda essa revisão, de todo esse contexto, não é simples. Nós estamos aí há mais de 12 meses gestando este livro, e ver ele nascer é maravilhoso. Então, assim, gente, não é simples, não é fácil. A pastora, ela tinha essa visão, essa ideia, colocar isso no papel, o pastor revisar, ela me chamar para ter as ideias de estratégia digital, né? O Vinícius, com toda a expertise dele, para colocar isso, para trazer esse contexto para vocês, e para vocês entenderem que não é só escrever, tem muito mais por trás. Também está aqui, como já foi apresentado o pastor Diego, eu quero te agradecer, porque foram meses, né? Aqui, indo, contexto. E não sei se vocês sabem, mas além de ser pastor, ele também é professor de português. Deus me abençoa, gente. Deus tem um cuidado. E muita coisa, né, aconteceu por conta dessa habilidade dele também com o português, né, que me ajudou, e a escrita do livro também foi abençoada. Estou muito grato pela sua vida. Amém, Demais. pastora. Eu também sou grato pela vida da senhora, porque foi a escrita do livro que impulsionou esse novo direcionamento para a gente, pela editora Laudari, que é uma editora sua e do pastor Luiz. Foi um conjunto de fatores que nos impulsionou, vamos dizer assim, conjuntamente. E eu sou muito grato porque a experiência que eu obtive produzindo esses 2 livros foi muito edificante, foi muito bom para mim, eu cresci muito, eu aprendi demais, e os desafios são imensos, vários, diversos, mas a gente não abaixa a cabeça, né? A gente prosseguiu para o alvo, a gente conseguiu esse feito, o livro está em mãos, e é muito, muito legal você poder pegar o livro e abrir, contemplar e ver o projeto, e você falar, poxa, deu certo. Aquela ideia que a gente teve, não, vamos produzir um livro, deu certo, e as pessoas estão vindo, lendo, comentando sobre o livro, isso eu acho muito bacana. Eu li o primeiro capítulo, achei o texto fluido. A senhora deve se sentir muito feliz como autora, né? O primeiro capítulo falou comigo. E eu fico muito feliz como editor da obra, da pessoa poder ler e falar, nossa, o texto está gostoso de ler, está fluido, está impactante, isso me deixa muito feliz. Várias pessoas falarem exatamente isso. Está fluindo. É leve para ler, é gostoso, é uma coisa que você não quer parar. Quando você pega para ler, você quer concluir a leitura, porque é uma leitura leve, não é uma leitura pesada, e é uma leitura que impacta, uma leitura que traz a gente para olhar, né, um novo olhar, e para despertar a minha, a sua, as vozes que estão caladas. Então, é um livro que vale a pena ter na sua mesinha de cabeceira. Olha, já fica a dica. E também tem o meu companheiro de todos os dias aqui, o Vinícius. Vinícius, acho que sou a primeira pessoa que você vê todo dia aqui, né? Eu subo essa escada, ele já fica esperando, eu imagino, o que tem para hoje. O que tem para hoje. Vi, eu sou muito grato também por você. Você é um presente de Deus. As suas ideias mirabolantes e criativas. Gratidão. Que você tenha muito sucesso também na sua vida. Amém. É gostoso saber que é uma honra, na verdade, né? Ver o agir de Deus através de todos nós, né? Como Deus ele une propósitos para fazer a glória dele ser refletida através de pessoas, né? E é muito legal. É muito legal fazer parte de tudo isso, e desde os dias que você está ali no lançamento até os dias que a pastora está subindo as escadas perguntando o que tem para hoje, o que vai fazer hoje. Qual é o cronograma de hoje. E é muito legal participar de tudo isso.
E coloca, Deus é e bom. tira, e vai, e vem. Gente, tem dia que eu desço aqui, fica no primeiro andar, né? Eu desço a escada, vou lá e falo com o pastor Diego, subo a escada, venho aqui e falo com o Diego, desço a escada. Até emagreci, gente. Vocês não estão entendendo. Mas tudo É faz bênção. parte. Gente, eu tenho algumas perguntas. E depois eu quero que aqui no final, quem tiver perguntas, curiosidades, deixa aqui também as perguntas para eles responderem, para a gente responder. Quem sabe, né? Tem escritores aí querendo conhecer. Querendo escrever seu livro, a Sim. gente tem uma editora, né, pastora, Olha que aí. está aí disponível, a Laudare, para quem quiser estar Perfeito. publicando os seus livros. Tem toda uma estrutura dentro da Laudare para estar aí hoje disponível. Com certeza. Vai lá, então eu vou começar as perguntas para o pastor Diego. A primeira, para mim, Opa! Simples, fácil, maravilhosa. Como foi trabalhar nesse livro? Você precisou sugerir muitas mudanças? muitas. Gente, vocês estão vendo? Né? Então vai, quais foram essas mudanças? Primeiro, o que eu me lembro foi uma vez que a senhora colocou uma referência de um livro, mas só que a senhora não citou o autor. Aí eu falei, Eu ó, lembro perfeitamente desse aí dia. eu falei assim, pastora, de onde a senhora tirou isso aqui? Aí a senhora falou, foi do livro tal. Eu falei, então traz pra mim, vamos botar na referência. Teve um outro também, mas só que já foi um teológico. A gente falou que eu peguei o trecho, mandei pra senhora, eu falei, pastora, Foi de Moisés. foi. Não. Não foi? Foi a voz do Noé. É verdade, não Era a é? voz do Noé. Eu falei, pastora, Eu lembro. vamos dar uma revisada nisso aqui. Aí a gente decidiu, a senhora decidiu tirar. Esse é o bacana do trabalho, né? O trabalho é assim, o editor verifica, né? No caso, no trabalho da correção, né? O corretor vai, verifica o texto e manda pro autor. Fala, o que você acha disso? O bom que eu também tenho bagagem teológica, que dá pra gente fazer essa adequação, né? Salva a gente. Mas Deus não põe pessoas na nossa vida que não é para contribuir, né? sim, Com certeza. o que o pessoal chama no meio da produção é a leitura crítica. É você ler o texto e falar assim, aqui pode ser melhorado. E foram várias vezes que eu falei com a pastora, e essa parte aqui? O que a senhora acha da gente dar uma reformulada? Sim, os desafios foram vários, mas eu creio que foi para a melhoria do texto, para o texto ficar fluido, para o texto ficar agradável. Eu acho que todo mundo está ganhando com essa leitura crítica, com essas melhorias no texto. Porque E eu nunca achei ruim, não. Eu acho muito bom. Eu aceito de bom grado essas. Porque acrescenta demais, né? eu acho até que num próximo trabalho a gente deveria colocar um outro olhar aqui para fazer uma correção, porque às vezes a minha leitura fica cansada. Porque eu fiz 2 trabalhos nesse livro, são 2 trabalhos distintos. É o trabalho da edição, que é você organizar o texto, mostrar o que precisa melhorar, você ir atrás de gráfica, você ir atrás de diagramação. E tem a parte da correção ortográfica. Eu acho que assim, quando a leitura fica cansada, algumas coisinhas podem acabar passando. Então, irmãos, vocês estão lendo o livro aí. Se vocês encontrarem algum erro de português, me desculpem, tá? Mas assim, é que foi um trabalho que é dificílimo. E eu sempre orei a Deus para me dar olhos de águia. Para pegar... Eu revi, viu, várias Para vezes. pegar... Mas pode Pode ser, ser um espacinho, uma vírgula. Eu até tava vendo um negócio e passou um sublinhado. Talvez ninguém viu, mas passou um sublinhado que aí vocês vão ter que achar aí. Passou um sublinhado. Vamos fazer isso, né? Quem encontrar o sublinhado, tira uma foto, marca a gente, porque aí já é um leve sublinhado, porque é um trabalho aí, árduo. gente. Precisa de concentração. Porque, Com por exemplo, certeza. se alguém fala, sua filha tá doente, aí eu já vou ficar desconcentrado. Então tem que estar focado, porque senão erra mesmo, é difícil. Mas Deus nos ajudou e aí tá o trabalho. Eu aconselho aí aos irmãos adquirirem essa obra, porque tá magnífica. Maravilhosa. Ó, você já falou um pouquinho, mas eu quero que você acabe complementando. Existe um equilíbrio entre preservar a voz da autora e tornar o texto mais acessível para o público? Precisa ter o equilíbrio.
Porque senão vai descaracterizar a característica vai descaracterizar o autor. Porque se eu colocar o meu jeito de escrita, as pessoas vão perceber. Então, o trabalho, por isso que eu tô falando que é meio difícil. Porque você não pode desconfigurar o objetivo do autor. Você tem que deixar o texto fluido, mas sem tirar a essência. É por isso que eu sempre mostrava o texto para a senhora, falou, tá bom, tá do jeito que a senhora gosta. Porque talvez tenha alguma palavra ali que não é da tua fluência. E as pessoas vão olhar para a palavra e vão olhar para mim. Ah, aqui, ó, isso aqui é coisa do Diego. Cadê aquela palavra que ele vive usando em cima do altar? Esqueci. Eu vou lembrar. Você usa uma palavra, eu falei, não vai ter no meu livro essa Relambório. palavra. Tem outra. Tem outra. Colossal. Não, é outra. Eu vou lembrar a palavra. Ele vive usando. Mas o que o Diego está falando, pastora, fazendo uma parte na fala, está muito ligado hoje. Hoje a gente tem a inteligência artificial que está escrevendo livros, está fazendo correções de livros e está tirando a alma do escritor, a essência, entendeu? Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa natural, nasceu. Não tem nada por trás. Então, a essência da pastora, a alma da pastora, né? Em conjunto com a sua equipe, desenvolveram uma obra maravilhosa. E hoje a gente vê muito pouco. Eu já contei em alguns momentos que esse livro, ele nasceu, né, faz mais ou menos uns 4 anos que ele está escrito. Eu engavetei, né? Deixei lá no computador. Num outro momento eu vou contar isso de novo. E eu escrevi nas madrugadas. Eu sentava e escrevia. No primeiro momento não era livro. Eram coisas que eu conversava com Deus e Deus ia ministrando no meu coração. Depois que teve-se a ideia, né, de formar um livro. Então esse cuidado a gente teve de não ser nada de ninguém. Nem de inteligência artificial, né? De ser... É a essência. A essência. É o que está faltando hoje. Essência. E é o que a gente tem aqui. Até porque se a gente coloca para escrever na inteligência artificial, ela não vai dar profundidade. Vai ser raso. Vai ser raso. Eu não estou falando que você não deve utilizar a inteligência artificial. Você pode usar. Ajuda, né? Ajudar. Claro, ajuda pra caramba. Mas você deixar que ela escreva tudo, você percebe. Sim. A questão ela não pode ser a protagonista do trabalho. Exatamente. O trabalho ele exige dedicação, né? Esforço, zelo. Principalmente nós que estamos envolvidos nesse trabalho de produção gráfica, hein? A gente consegue perceber quando um texto é feito na inteligência artificial pela leitura, porque a inteligência artificial ela tem uns cacoetes de linguagem, umas palavras que ela sempre usa. Agora, quando você tem um autor mesmo, vamos refinar esse texto. E até os errinhos de português vem, né? Quando é o autor, né? Mas é bom isso. Dá para perceber que o autor se dedicou a essa tarefa. Teve a preocupação, né? Exatamente. Agora, quando não tem nenhum errinho, aí desconfia. Vamos lá. Qual foi, pastor Diego, o maior desafio de todos que você teve? Acho que o maior desafio foi contratar diagramação. Sério? Diagramação. Sim, posso colocar 2? Diagramação e impressão. Para mim é o mais difícil porque tá fora da minha alçada. Porque quando tá num processo de edição e correção, tá dentro da minha seara. Mas quando é fazer capa, fazer diagramação e impressão, já não é mais comigo. Você tem alguma experiência para contar com gráfica? Tem, ué. Tem a primeira. Teve o livro do pastor que eu fiz uma cópia e veio muito ruim. Vocês lembram disso? Eu entrei em contato com a gráfica e eles não me responderam. O da pastora também a gente fez 100 cópias, né? Não, primeiro eu fiz 4 cópias pra gente fazer um teste. E a gente viu que ficou legal, bacana, e a gente fez a próxima, né? Contratou 100 unidades. Só que as 100 unidades vieram com um texto muito para dentro do miolo, dificultando a leitura. O pessoal que abre. Quem é leigo vai pegar o livro, vai abrir, não vai dar nada. Mas a gente que entende, a gente que gosta de ler... Quem está acostumado com a leitura vai entender que não, esse projetinho aqui tá estranho. Eu entrei em contato com a gráfica, eles perceberam o erro e eles refizeram o trabalho
Em tempo Em recorde. tempo, exatamente, em tempo Faltando uma recorde. semana para entregar o livro. Que maravilha. É bom você Impecável. ver que, por exemplo, a gente séria. tem muitos bons no mercado, prestadores de serviços muito bons no mercado, e a gente tem que Exatamente. priorizar bastante isso. Eu vou- Inclusive, nós já fizemos um pedido de uma Mais outra um lote, remessa. Eu falei, vamos fazer nessa aqui. Porque o livro chegou, a hora que eu abri, primeira página, eu levei, foi um susto. Falei, Diego, estava lindo por fora, tudo perfeito. Mas estava com esse erro. E faltava, isso foi numa terça-feira, né? Foi no feriado, né? Acho que Um pouquinho antes, na semana do feriado, Acho dia que foi 17, É. 17 de O março. feriado foi no dia 19. É. Faltava, acho que 10 dias para a entrega dos kits que nós tínhamos feito. Eu gelei. Falei, Diego. E eu imaginei que a gráfica não ia responder, eles não iam dar importância. Que como ele falou, né? O leigo, ele pega e tá tudo bem. Ele vai aqui e vê. Mas para mim já... Falei, gente, é o primeiro livro. É o primeiro, eu não vou fazer isso. E o pessoal foi muito, mas muito top mesmo. Bom, pastora, você Legal. vê. Eles recolheram os livros, mandaram livros novos, tudo perfeito, inclusive é esse aqui. Recolher os outros, não tivemos custo Que fantástico. nem de frete. Assim, se eu tiver que fazer, eu faço com eles de novo. É porque é profissionalismo e preocupação com o cliente, né? É com a entrega, né? É, porque eu eles achei perceberam fantástico. que não é apenas um livro. Entendeu? Se fosse É, só nisso, é a história mais da uma gente. impressão. Eu fiquei muito feliz com isso, que eles Eu também. perceberam que existe algo, o autor se preocupa com a estética do livro. É importante, porque que é ele vai importante para cada um de nós, porque é o nosso nome que vai ali. E também com o que ele vai entregar para o leitor dele. Não, Ele não tá... mas o leitor não vai perceber isso, né? Muito raramente o leitor vai perceber isso. Mas o autor percebeu. Nossa, A equipe que estava imbuída no desenvolvimento do livro percebeu, falou não, isso aqui não. E a gráfica ela veio de encontro exatamente com essa linha, tanto do autor quanto da equipe. Isso é fantástico, isso não tem preço. verdade. E sabe uma coisa, né? Tirando do mundo físico, eu vi o cuidado de Deus. Porque Deus conhece a intenção do meu coração. Eu não queria entregar só um livro. Isso aqui tem muito daquilo que eu desejo para as pessoas. Eu vi um cuidado, assim, todo especial de Deus comigo e com aqueles que vão receber o livro. Eu fiquei assim, sabe quando você se sente queridinha de Deus? Não sei se vocês já tiveram. Pô, Deus cuida de mim. Porque assim, era algo, para muita gente, insignificante, mas para mim não era. Era o meu livro, como se diz, o meu primogênito. E nem se fosse 20 livros, para mim fazia diferença. E eu vi Deus assim, cuidando, sabe? Até na fala da pessoa que entrou em contato, o cuidado que a pessoa teve não era só uma pessoa. Eu via que era um cuidado extremo de Deus. E assim, tudo até hoje, eu quero deixar isso registrado. Tudo que aconteceu nesse livro foi um cuidado de Deus. Vocês, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, o pré-lançamento, né, que foi com os kits, tudo. Cada coisa, mais um exemplo assim, de cuidado de Deus. Na sexta-feira, no sábado, dia 29, seria a entrega dos kits. Na sexta-feira, à tardezinha, bem, acho que depois das 18 horas, a pessoa que me entregar o painel falou assim, olha, minha neta colocou toda a mãozinha no painel e manchou o painel inteiro. Sexta-feira, 18 horas. Aí ela colocou embaixo, mas já estou fazendo outro, vou te entregar amanhã. Vamos trabalhar amanhã e vamos te entregar. Não é cuidado de Deus? Com certeza. Porque a pessoa podia dizer, não, Sim. estragou, me desculpa. Ô, Sim. pastora, teve um outro momento também que eu acho que foi... Até o Vandidou tá incluso nessa aí, que foi a hora de escolher a capa do livro com a diagramadora. Verdade. Ele vai contar, então conta. Porque a gente começou... A diagramadora mandava os modelos de capa. E eu não lembro quantas capas, mas foi umas 3. Foi bastante. Não, foi duas. 2. Foi 2 capas, mas ela mudava as cores. A Priscila sabe disso? Não, acho que não. Eu não participei. Foi alteração. Porque assim, aí eu falava com o Vandidou, pastor, é exigente, hein? Porque eu falei, pastor... Não, eu não Gente, participei. ele falou que ia ter que fazer umas 10 capas para eu gostar de alguma. Qual foi a primeira capa que ela mandou?
Não foi aquela azulzinha? Não, foi essa. Foi essa. Foi essa e uma outra. Você lembra que você mandou para mim? Eu Você falou vi, assim... essa capa foi a primeira que eu vi. Acho que você mandou 3 modelos. Eu falei, pastor, é essa. Aí você também falou é essa e você também falou é essa. Foram duas capas A só. gente tinha um grupinho de bate-bolas lá nosso. E aí, para mim, a gente não fechou nessa. Então, o que veio depois, eu não participei porque eu já achei que nós já estávamos no outro processo. Ó. Antes da capa... Isso aqui também, ó. Isso aqui foi guerra, viu? Você vê essa imagenzinha aqui das letrinhas, tudo bonitinho. Mas para eu chegar queria nessa isso. informação, foi dificílimo. Porque para convencer a pastora a escolher essa imagem aqui... Hein, Vandilei? Foi Você lembra guerra, disso? tanto que ela virou Gente, até bordão, mas quem né? gosta de livro gosta de uma coisa boa. Não ia fazer qualquer coisa. Virou até bordão horroroso. Não. A pastora chegava às capas, horroroso. Mas, ó, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Essa foi a primeira capa que a moça mandou. Aí nós tentamos mudar a cor, mudar isso aqui. É. O dia que você mandou a primeira capa, eu falei, Diego, linda. Aí vocês lembram que você falou assim, não acredito que você gostou. Lembra? Aí falou, vamos tirar outra de contraprova, né? Aí ela fez uma azulzinha bonita também. A gente pode até fazer uma edição daquela lá depois. Uma edição Essa capa dura. Mas essa capa mudou cor, mudou não sei o quê, mudou um monte de coisa, mas voltamos nessa. O sombreado dela é uma das nossas discussões. O Vinícius queria Ah, tirar verdade, o sombreado. Verdade, Tinha. o sombreado. Tirou, ficou feio. E nós voltamos nela. E nasceu a criança. Rodou, processo. Então Mas- vamos lá. bacana. Mas Mas todo aí- processo, ele tem, né? Ele tem o seu start vencedor, né? Então a capa já era vencedora desde o início. E eu mandei para uma outra pessoa também, que foi a Fabi, porque ela que me ajudou nesse processo. Falei, Fá, qual das duas? Essa. Não teve dúvida, foi unânime. Falei, parou, fechou, não precisa pedir mais nada. É essa aqui. E eu tô muito feliz com essa capa, eu acho ela linda. Tem eu coisa que a também gente gosto. enjoa, né? Mas essa aqui... E aí, pastora, a gente já pode até falar, né? A gente já está com um monte de produtos aí, pensando em vários produtos aí, só por causa da capa. Olha aí, as nossas xícaras lindas, nossas canecas, né? Exato. E vai ter Canecas mais rosas. coisas, gente. Aguarda próximos dias aí. Agora, então, nós vamos falar com o Vinícius. Vamos. Vamos lá, seguir nosso roteiro aqui. Muitas pessoas acham que escrever um livro é só sentar e escrever. O que elas não veem nos bastidores. Elas não veem, né? Tem muita, tem muita coisa aí por trás do processo criativo. Porque quando a gente fala de um livro, ele não é só um livro, né? A gente está falando de uma identidade, o que você quer transmitir. E a gente pode falar até da capa, a gente estava falando da capa, que a capa ela causa um impacto. Mas o que vai chegar primeiro para as pessoas, antes da capa? Já teve todo esse processo de criar a identidade que transmite o livro, que transmite a autora do livro, né? A essência de tudo isso. E a gente teve até mudanças nesse meio tempo. Mas acontece muita coisa até chegar no produto, né, final. Muito bom. Quais são as etapas essenciais até que o livro seja aí pronto, esteja pronto para publicação? Qual que é o processo de divulgação, Gui? O que você viu em tudo isso? O livro foi lançado agora. Sim, Mas faz com quantos meses que a certeza. gente está trabalhando? E a gente está trabalhando faz muito tempo. Foram dias de preparação e montagem de cronograma do que a gente vai postar, de quais conteúdos a gente vai fazer para transmitir a mensagem antes do livro ser lançado, para chegar nessas pessoas, elas entenderem do que se trata o livro antes mesmo de você abrir ele. E foram assim dias de preparo, de cronograma. A gente sentou todos nós juntos, né? Às vezes eu e a Priscila, às vezes nós três juntos para falar sobre coisas específicas, etapas específicas. Às vezes só eu e a senhora, a gente aqui em cima mesmo, o que a gente vai fazer hoje? E existe um por trás, né, da mensagem que você quer passar antes de a pessoa ver o livro, né? Entender essa mensagem principal. E aqui eu posso fazer uma partezinha, pastora? Opa. Eu acho que a gente não é só
o Vande, ele tem um cronograma imenso Com aqui, certeza. aqui na igreja, né? Então, a hora que eu já via que ela falava assim, nós vamos dar conta de cumprir todo esse Organizar. cronograma, desse cronograma, né? Porque a gente pensa, a pastora também tem, né? Ela não é só em volta do livro, existe outras demandas, né? Que precisavam ser realizadas. E assim, como a pastora falou, a mão de Deus estava em tudo, porque no final eu isso. falava, ufa, foi, deu certo, certo. cumpriu toda a agenda, né? Então isso realmente é aquele cuidadinho mesmo que Deus teve com essa obra. Todo o processo de ideia que a gente teve, a pastora falava, né? A gente vai dar conta, vai dar para fazer. E exatamente, é organizar todas as demandas, né? Isso demanda sacrifício, porque dedicação, ela tem o seu sacrifício, mas a mão de Deus, ela está em tudo, né? Ela está ali com algo que você faz com zelo e na presença, né, do autor daquilo, de todas as coisas que deu para você esse dom, tudo comida para a glória dele. Então foi um resultado que glorifica a Deus, né? Em todos os processos, até os momentos de desespero e os Vários. momentos de alegria. Ô, Vi, me fala uma coisa. Nós tínhamos vários vídeos prontos, você lembra? Uhum. Vários posts já prontos. Aí veio a ideia da Priscila e mudou tudo. Como foi essa experiência? A hora que ela falou assim, não, precisamos organizar uma paleta Pantone, né, que fala? Uma paleta Pantone. E aí a gente tinha aquele monte de coisa pronto. E a gente falou, e agora? É Como que foi para vocês? a gente já tem, né? Querendo ou não, o que o Diego falou da leitura cansada, né? A gente pode aplicar também para o design. Como a gente já trabalha com o Instagram e já tem um certo modo ali de fazer os designs de todas as postagens normais, a gente acaba tendo esse cansaço nas próximas. E foi muito bom a visão da Pri quanto a isso, que a gente tinha, acho que uns 30 posts e uns 14 vídeos já prontos. 16, pra ser exato. Muitos vídeos prontos, aí chegou a Pri. Vamos mudar tudo. Não tá legal, a gente não tá transmitindo o que é para ser transmitido. Socorro, Deus! Aí, eu ouvindo, claro, a gente tem que mudar. Eu pensando aqui, como é que eu vou fazer isso em pouco tempo? Porque faltava dia, assim, faltava um mês, né? Um mês pra entrega dos kits e a gente precisava... Um mês não. Faltava um mês. Mais ou menos. Mais ou menos um mês. É que, na verdade, aquela estrutura estava pronta para o lançamento do livro. Tá? Aí, neste percurso, né, a gente vem com uma ideia de ter algo antes, né, para o leitor da pastora. Algo que chamasse atenção, né, como a pastora está fazendo é o primeiro livro, a gente queria impactar. Então, foi aí que veio a ideia do kit. Então, quando vem a ideia do kit, aquele material não cabia. E aí a gente teve que refazer essa comunicação e ele padeceu. Padeceu, porque já tinha... Ele falava, ai, meu Deus. Eu falava, não, a gente vai aproveitar, não é perdido. Daqui a pouco a gente consegue aproveitar. Mas, neste primeiro momento, a gente precisa alterar isso. E, graças a Deus, deu certo e foi um sucesso. E não temos mais kits. Não Quem temos, comprou? acabou. Eu avisei! Graças a Deus. Quem comprou, comprou. Quem comprou o kit tem a sua canequinha. Esta canequinha não temos mais. Ainda bem que nós temos aqui, ó. A identidade do antigo era tímida, era algo assim, tão tímido. E o livro, quando a gente fala quando eu fui aprender até as ideias de uma nova direção, eu olhei para aquilo, parece que deu um insight. É isso que precisa, porque quando a gente fala de vozes, a gente não pensa em algo tímido, algo timidozinho, não. A gente pensa em algo que ecoa, algo grande, grandioso, né? Então... Aí vem os elementos ali de design, que é algo mais maximalista, mais colorido. Eu assustei a hora que eu vi.
Que não era. Eu imaginei. Eu também achei que iríamos ser reprovados, mas não fomos. E eu assustei. A hora que eu vi aqueles posts tudo colorido, eu falei, aí você lembra que eu questionei? Aham. Vinícius, não é minha cara. Não sei se você estava na reunião. Tava. Você Aí eu lembra o que eu falei? Ah, eu lembro que vocês não vão fazer. Eu falei, gente, não é minha cara isso, que medo. Porque era muita cor. Olha, o Aí, pessoal ó. tá vendo, essas cores a gente tá usando. E eu falei, parece que eu sou muito quietinha para esse monte de cor. É que, na verdade, aquilo que o Vinícius, né, o Vange está falando, a gente precisava impactar. Não, mas agora eu já não tenho mais essa ideia, não. Já mudei. E não dava para impactar, para falar de vozes, se a gente Uma não coisa trouxesse essa, né, esse arrojo, né? Esse grito, na verdade, porque Esculhão. essa coisa que ecoa, esse barulho, porque quem está calado e precisa colocar para fora, ele precisa ecoar, né? Então tinha que ecoar no material. E eu já conhecendo os posts da pastora, já conhecendo a linha que ela seguia, a gente falou, nossa, vai ser difícil, mas a gente... E foi. Mas aí o bom disso é que ela incorporou isso, né? Ela trouxe isso, incorporou, isso foi para o kit, isso foi para a caneca, foi para a caneta, que também está no kit, que se você não comprou, você também não vai ter. E assim, deu esse diferencial para o livro. Verdade. E assim, nossa, muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu acho que as cores, hoje Foi eu uma posso dizer que sacada. fizeram a diferença. Parece que eu não vejo mais sem essas cores, né? Mas, Assim, pastora, quem vai na sua rede social e vê, porque assim, lá tá a pastora, tem a pastora, né? Tem a sua área de trabalho e hoje tem a sua área que é o livro, né? Então, eles são coisas diferentes. E, querendo ou não, nós estamos falando de venda. O Instagram hoje vende uma imagem. Então, a pastora tem 3 tipos de imagem que ela passa dentro da rede social dela, né? Então, cada uma comunica uma coisa. E ela começou a entender isso, né? E se vocês não acompanham a pastora, vamos começar a acompanhar. Você vai ter o linkzinho aí para acompanhar e vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Então, este livro, ele tem uma personalidade. Ele precisava falar com um público e ele precisava criar essa personalidade. E, graças a Deus, ela entendeu isso, Amém. né? E entendi e aceitei. A personalidade forte. Exato. Né? Porque quando você fala de voz, tem que ser forte. Tem que ser. Porque quando você tem uma ideia, você não fica... Já sei. Não, você quer expandir isso para as outras pessoas. Já sei. E comunicar isso com todo o restante. Ó, então eu vou dar seguimento aqui na Priscila. Ela já falou um pouco, mas é legal, até para quem quer escrever um livro. Fala sobre quando o livro está pronto. O que fazer para esse livro chegar até o público? Então, gente, foi a primeira vez. Assim, Deus também agiu muito em mim, porque é a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho. A gente errou bastante, mas a gente também acertou, tá? Então, e é lógico que da mesma forma que você vai nesse processo que você vai errando alguma coisa, que eu falava, gente, nós erramos aqui, não dá para consertar agora, a gente conserta daqui a pouco. Mas a ideia era chegar no público da pastora, né? Era encontrar este público. E eu ficava com muitas dúvidas. E aí eu ficava me questionando. Quando eu entendi que vozes, eu estou falando para todo mundo. E quando eu conversava com a pastora, ela falava, eu queria que as pessoas... E eu não sou uma pessoa calada. Vocês já viram que eu entrei na conversa de todo mundo. Então, a minha voz sempre foi muito exacerbada. Eu sempre pus muito para fora, né? E eu falei, gente, então é isso. Nós não estamos falando só para o público da pastora, só para o cristão. Não é só o cristão que tem voz. Então, este livro não é só para o cristão. Esse livro é para qualquer pessoa que quer usar a sua voz. E foi aí
e eu comecei a entender e planejar as questões da rede social, né? Como é que a gente ia, quais seriam para os nichos. É que a nossa equipe hoje ela é muito pequena, então a gente ficou mais focado, a gente não foi para TikTok ou para outros nichos, porque nós temos uma equipe limitada. Então a gente focou mais no Instagram e trabalhamos as resenhas e as coisas mais do Instagram. O kit foi uma luz, né? Uma luz de Deus que a gente tinha pensado, nós como no primeiro livro, a gente tem um número de livros, pessoal, ó, presta bem atenção, é limitado, tá? Temos aí uma quantidade de livros, então quem não adquiriu, tem o seu linkzinho, vai adquirir, porque esse livro vai rápido. Amém. Não vai rápido, vai igual o kit. E assim, o que a gente está tentando mostrar tanto para o nosso público é a questão do fator exclusivo. Até porque sua voz é exclusiva, você só tem ela, né? Então a gente desenvolveu o kit, foram só 50 kits, acabou. Essas canecas, eu quero essa caneca. Essa caneca você não vai ter. Você vai poder adquirir a próxima caneca que nós vamos lançar em breve. Tá? A caneta, que faz parte do kit, você também não vai ter. Você vai ter um novo modelo. Caneta, acho que a gente não vai fazer nesses próximos produtos a serem lançados. Tá? Mas a ideia é sempre trazer uma inovação. Porque, assim, eu trabalho há mais de 30 anos com a internet. E o público da internet, ele tem que sempre ter alguma coisa. Então, quero livro? Mas se tiver uma lapiseira, ele está mais para a lapiseira, a lapiseira chama mais atenção do que o livro. Então, o kit teve também uma luz, né? Porque a pastora teve um cuidado com aquele kit, gente. Toda hora que ela mandava para mim, eu falava, pastora, já está excepcional. Ela vinha com um detalhe diferente. Pastora, já está maravilhoso. Não, eu quero que encaixe aqui. Pastora, já está divino, eu quero que faz isso. E graças a Deus, a gente conseguiu até um valor bem acessível para esse kit, né? E, consequentemente, também conseguimos vender todos os kits. E deixa eu falar aqui também sobre o cuidado de Deus na montagem dos kits. Porque quando começou, nós não tínhamos quem fizesse aqueles que chama-se de berço, né? Para encaixar o livro. Eu tentei, o pastor Diego tentou em várias gráficas, eu tentei. Nós tentamos, eu tentei vários caminhos aqui, fora de Rio Preto, a gente não conseguiu. Uns amigos meus tentaram, nós não conseguimos. Aí um pessoal que está aqui na igreja, eles estão trabalhando, depois também vou deixar o Instagram deles. Eles falaram, pastor, eu vou fazer. Eu falei, mas como? Vou fazer manual. Eu falei, como assim manual? Aí ele foi, fez um modelo, trouxe um para eu ver. Eu falei, é isso que eu quero. E aí Perfeito. foi a cereja do bolo, porque aí ficou divino. Foi. E com isso a gente foi pensando. Então nós fizemos um pré-lançamento, que era o kit, né, já para divulgar, para trazer. Hoje a pastora tem seus 20 e poucos mil seguidores. É limitado para a gente vender aí 600, 800 livros, né, que é a nossa expectativa de venda. Então, a gente foi trabalhando essas questões para trazer este público, para emocionar este público, né? E os trabalhos são esses. A internet, hoje, ela é um ponto, o Instagram é um ponto de venda. Então, a gente tem algumas ideias que vão vir aí, né, pastora? Um Com clube certeza. de leitura, algumas coisas que a gente vai trabalhar ainda em cima do livro. Então, como eu falei, algumas coisas a gente acertou, algumas a gente ainda está trabalhando, porque realmente para mim foi um processo novo. Eu já tinha vendido muita coisa na internet e descobri que vender livro não é igual a você vender consulta médica, entendeu? Vender um sapato, vender uma roupa, vender É mais livro. difícil ou mais fácil? É mais difícil. É muito mais difícil. Com certeza. Tá? Até porque a gente tem uma dificuldade hoje com o leitor. O brasileiro, por mais que a gente tenha crescido a nível de leitura,
Nós temos um brasileiro que lê pouco. A internet impossibilita ele de ler hoje, porque está tudo em audiobook, Tão está rápido, né? digital, tem outras formas. Então, o livro impresso, ele sem um atrativo, parece que ele não vai. Foi o que eu entendi dentro desse trabalho. Se tiver alguém expert em vender livro e puder aí depois mandar para a gente gente tem mais livros na prateleira para soltar. Então, é mais difícil. Mas a gente acertou um pouquinho e temos aí um grande aprendizado, porque quero estar nessa parceria bastante. Nós já temos, né, disponível. Fala aí, pastor Diego, onde que está o nosso livro, além da editora? Onde nós temos? Que O ele nosso também livro trabalhou isso. está no Mercado Livre e está disponível como Kindle na Amazon. Então, para Então, quem gosta dessa versão, né? A gente já tem também, olha aí, Tá que disponível. maravilha. Fique à vontade. Se você tem um Kindle, pode baixar. Principalmente se tem um Kindle ilimitado, já está disponível. Coloque aí Vozes Carlo Antoniazzi que você vai ter aí no teu aparelho. Muito bom. Gente, eu assim, já fiz várias perguntas em vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Que a senhora Curiosidade. perguntou para nós o pós a senhora escreveu o livro, né? Eu queria perguntar, como a senhora chegou na ideia do Vozes? Então, Vozes, para mim, nasceu, acho que, de experiências minhas, né? Por quê? Eu tive muitas vezes a minha voz silenciada. E contei até aqui algumas experiências. Na adolescência, quando eu estudava, eu tive uma voz silenciada por uma professora que disse que eu não sabia escrever. E durante muito tempo eu fiquei com essa dor. E eu acreditava fielmente que eu não sabia escrever. Eu tinha muitas ideias, porque eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler. Então, eu tinha uma mente muito fértil. Que quem lê, eu acredito que consegue criar mais. Eu tenho essa... Comigo, que quem lê, cria muita coisa. E na minha adolescência, eu lia muito a Montanha Encantada, esses livros, né, de aventura. E eu tive essa voz silenciada. Isso foi uma dor muito grande para mim. Porque toda vez que eu ia escrever, eu parava e falava assim, eu não sei escrever. Aquela voz falava para mim. Você não sabe redigir, você não sabe escrever, você não sabe. E aquilo era muita verdade. Então, até no livro eu falo um pouco sobre isso. Muitas vezes tentam silenciar a sua voz. Só que nós temos que saber qual voz nós vamos ouvir. E então, foi uma dor. E essa voz, né, ela só foi silenciada quando nós começamos o Instituto Teológico aqui na nossa igreja, na IADA. Faz 13 ou 14 anos. Porque quando nós começamos o Ministério IADA, Deus ministrou meu coração que era para eu começar o Instituto. Que era um dos meus grandes sonhos, dar aula no Instituto Teológico. E Deus não só falou para eu dar aula, mas como que era para eu começar o Instituto. E nós não tínhamos material. Nenhum. Eu falei, vou usar material de quem? E Deus ministrou assim, nitidamente ao meu coração, escreve o material, as apostilas. E a minha desculpa era, eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sei escrever. E Deus falou, senta e escreve. O meu filho mais novo, tinha 6 meses. Foi quando me dispensaram de uma empresa que eu ganhava muito bem. Foi assim, uma coisa, eu pedi as contas na empresa, que eu queria sair por conta da faculdade, eles não deixaram eu sair. 2 dias depois, me mandaram embora, com todos os direitos. Eu ia perder todos os direitos, pedindo as contas, e 2 dias depois eles me mandaram embora. Aí eu recebi tudo que eu tinha direito, e eu fiquei sem entender nada. Eu nem vou questionar Deus, não. E eu fui para casa, o Juan era muito novinho, e a minha mãe ficou em casa para mim, e eu ia para a igreja, eu sentava e escrevia. Escrevi. Eu escrevi todas as apostilas em 6 meses. Aí entrou o pastor Diego, desde aquela época, corrigindo as apostilas, lembra disso? Ele vinha no sábado, parece que era a sua folga, ficava o sábado o dia todo corrigindo a apostila. Erro de português, fazendo tudo. Olha isso, já estava fazendo. Desde 2013, né? É verdade. 2013 foi isso aí. Eu escrevi o Juan nasceu em 2011, em 2012 eu escrevi, deixei no forninho lá até você chegou e começou a correção e a gente começou a trabalhar. E aí eu percebi que eu sabia escrever. Com algumas dificuldades, sim, normal de todo ser humano. Às vezes erro de português, algumas colocações, mas aquilo foi aquela voz
eu consegui silenciar, porque eu entendi que eu podia escrever. E também por trabalhar com mulheres, né? Eu comecei a trabalhar com mulheres e eu vejo muitas mulheres silenciadas dentro de casa, vejo muitas mães silenciadas, e porque elas não falam, porque elas não fazem, não cumprem seu papel com a sua voz, a gente vê as famílias, vê até a sociedade perder muito com isso. E isso começou a ficar muito gritante dentro de mim. Falei, vou escrever também sobre isso. Vou colocar tudo isso para fora. E foi onde surgiu a ideia. E eu comecei a escrever, na verdade, não pensando em livro, pensando em curso, qualquer outra coisa. Não tinha ideia ainda de livro, embora sempre quis escrever um livro. Era um desejo. E quando Deus ministrou isso no meu coração, que podia ser um livro, ainda ficou um tempo engavetado, porque não me achava competente. Vinha outras vozes dizendo que o que eu escrevi não era relevante. Assim, uma voz do inferno mesmo, sempre falava. E eu conheço muitos autores bons, né? Eu gosto de ler livro bom. Falou assim, o que o fulano escreve é relevante, ele sabe escrever. O que você escreve não é relevante. E aí veio aquela pergunta, quem é você para escrever um livro? E mais uma voz que eu tive que silenciar para ter coragem de escrever. Então, foi experiências. Eu acho que silenciar as vozes que nos impedem de seguir é muito importante. Mas a gente tem que saber qual voz silenciar. Eu, na verdade, venho de família muito tradicional que sempre queriam me silenciar. Mas eu sou grituda, gente. Eu não tem jeito. Tá difícil. Né? Tanto que eu não posso falar muito, porque hoje eu sou uma voz que seria uma voz... eu tenho que ter uma alta sabotagem aí nas minhas vozes para manter o meu réu primário intacto. Mas eu acho, pastora, que, assim, acho não, eu tenho certeza absoluta, é um livro que faz a gente agir, faz a gente se ouvir para que a gente possa também soltar a nossa voz e trazer isso, porque é importante. E no meu caso, eu sei a hora de falar e o que falar, né, gente? Lembrando do réu primário aí. Mas hoje a gente tem muita gente... A internet, ela cala e ela silencia hoje. Hoje ela tem muita coisa boa. Eu tenho 30 anos aí trabalhando nesse espaço digital. Ela tem muita coisa boa, mas de lá para cá tem muita coisa também que impôs às pessoas que não usassem as suas vozes, porque elas podem ser silenciadas ali mesmo naquele ninho. Uma das coisas também que eu falo no livro, eu acho relevante, né, por conta dos comentários assim que nós estamos falando, não é somente falar, mas o que falar, como falar. Porque, por exemplo, eu não quero dar voz para uma mulher dentro de casa soltar os gritos, fazer coisas loucas. Nós temos que dar voz e voz com sabedoria, porque nós temos que entender que a nossa voz é importante, mas ela não pode ser usada de qualquer jeito. Porque a Bíblia mesmo diz para nós que há um poder, na verdade, 2 poderes na nossa fala, de trazer vida e de trazer morte. Então, além de falar, como falar e o que falar. Então, porque o que eu falo pode gerar vida em você, nas pessoas, na minha família. Mas também o que eu falo, eu posso amaldiçoar. Eu posso fazer tanta coisa ruim, posso trazer morte. Porque uma mãe, ela tem um poder com a voz. Só que ela também ela tem que saber usar esse poder. Porque quantas mães, quantos pais, quantos empresários têm matado pessoas porque não sabe usar a voz. Infelizmente. Isso hoje é uma coisa que a gente tem visto muito, que as pessoas elas não usam a voz para o bem. Trazer vida. Né? Trazer vida. Tem muita gente usando a voz de uma forma errônea. Ela simplesmente, em vez dela impactar para um lado mais positivo, ela impacta para o lado mais negativo. Então, tem uma questão também que eu acho bem importante a gente ressaltar, que é essa vida através das nossas palavras. Que pode ser um ótimo tema para o próximo podcast, hein? Olha aí. As mentes criativas. Olha a voz por trás dos bastidores.
Gente, mais alguma curiosidade que vocês... Eu tenho, pastora. Então, Eu vai lá. queria saber como o seu público, né? Porque você hoje é uma pastora, você ministra e hoje você é uma autora de livros. Como o seu leitor, o seu público recebeu o livro? Quais foram os feedbacks que você recebeu? Porque a gente já entregou aí bastante kits, tenho certeza que a maioria aí já leu, né? Então, qual foi esse feedback que você recebeu como autora? Graças a Deus, né? Faz poucos dias que o pessoal recebeu o livro, mas a gente tem recebido vários feedbacks positivos. Inclusive, domingo, uma pessoa, depois do culto, me procurou, assim, falando do livro, né? Eu olhei para ela e falei assim, você fala a verdade? Porque eu não quero bajulação, inclusive para crescer enquanto pessoa, enquanto escritora. Ela falou assim, não é porque você é minha pastora e minha amiga que eu estou falando isso. Estou falando porque realmente o livro foi isso para mim. Ele é gostoso de ler. Na verdade, tinha lido o primeiro e estava lendo o segundo capítulo, porque nós entregamos no sábado, isso foi no domingo. Ela falou assim, é muito bom. E não parece que é o primeiro livro. Ela falou assim, a impressão que eu tenho quando eu leio que não foi a pessoa que escreveu o primeiro livro. Assim, para mim foi muito positivo. E outras pessoas, né, que até no grupo VIP estão escrevendo lá, já li o primeiro capítulo 2 vezes. Nossa, como que eu gostei. E assim, tem falado comigo. Isso é o mais importante. É que as pessoas esquecem que existe uma caminhada, né? Aham. Pode não ter sido a impressão de ter sido o primeiro livro, mas a senhora já está escrevendo há muito tempo, né? Sim, mas eu fiquei feliz da pessoa falar isso, porque é muito interessante. Você ouvir que o livro ele é gostoso de ler e dá-se a impressão assim que a pessoa... É que a pastora é uma autora que fez a primeira impressão do seu livro agora, mas ela já é uma autora, que nós estamos falando aqui, que ela mesma falou que começou lá desde 2013. Então, ela já é uma autora sem publicação desde 2013. Então... Mas é bom ouvir. E assim, até mostrou no WhatsApp, assim, que está indicando o livro para as pessoas. Se a pessoa está indicando é porque realmente tem sido bom. Então, estou muito feliz, a expectativa, assim, nível hard de... E vamos fazer com que as pessoas tenham vozes, inclusive a sua. Se você está aí se sentindo sem voz, sem direito, por qualquer motivo, por medo, por vergonha, até traumas, porque como eu passei lá, né, na minha adolescência, Deus está te possibilitando de sair desse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, amém. Gente, esse livro é tão abençoado, que está despencando uma chuva que é para carregar toda coisa ruim, só ficar a coisa boa. Então, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é de um temporal que está levando tudo e deixando só as vozes que precisam prevalecer. É o cuidado de Deus. É o cuidado Sim, de Deus. cuidado de Até Deus. nisso, ele está aqui olhando pela gente. E não esquece, é edição limitada e são poucos livros. Então, adquire logo o seu. Aproveita aí, essa chuva maravilhosa que está aqui limpando tudo e vem para cá fazer parte da nossa voz. Até parou. Aê, Deu uma ficou com diminuída. medo. Já acertamos a chuva. Gente, então vamos encerrar. Mais uma vez, sou grata pela vida de vocês. Muito mesmo. Vocês, assim, sem vocês, com certeza, esse livro não estaria aqui em nossas mãos hoje. E para você, não perca a oportunidade, leia, porque vai ser uma ferramenta poderosa na sua vida. Vozes, a força transformadora das palavras. Deus te abençoe.